Senhoras e senhores, muito boa tarde. São agora 18 horas e 2 minutos. Registro, 17 horas e 32 minutos, Registro em plenário a presença da vereadora Ana Cristina Poli, vereador Cristiano de Araújo Pedro, vereador Pastor Dimar de Jesus, vereador professor Edival, vereador Gabriel dos Santos, vereador Júlio Yokoyama, vereador Paulo Henrique Maiolino, vereador Rafael Santos Laranjeira, vereador Reinaldo Gregório Júnior e vereador Rogério Gonçalves Pereira. Solicito aqui que o vereador Rafael Santos Laranjeira ocupe, por gentileza, a segunda secretaria para podermos compor a mesa da Câmara e darmos início à sessão. Composta a mesa da Câmara, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao segundo secretário em exercício que proceda, por gentileza, às correspondências. Ofício de número 264 de 2020, Poder Executivo, caminha a resposta aos requerimentos de número 2.773 de 2020. Ofício número 258 de 2020, Poder Executivo, caminha a resposta aos requerimentos de número 2.785 a 2.800 de 2020. Ofício número 259 de 2020 do Poder Executivo, caminha a resposta aos requerimentos de número 2.801 a 2.828 de 2020. Ofício número 23 de 2020 do Sindicam, Sindicato dos Transportes Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de São Paulo. Encaminha a resposta à moção de parabenização e aplauso de número 182 de 2020. Ofício número 116 de 2020, da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Encaminha a resposta à moção de apelo de número 175 de 2020. Solicito ainda ao nobre colega, segundo secretário de exercício, que proceda a leitura do projeto de lei 301/2020, que dispõe sobre a alteração do anexo 13º da Lei 1152 para ampliação do emprego público de borracheiro na Secretaria Municipal de Serviços da Autoridade do Poder Executivo. Projeto de lei número 301, de 16 de março de 2020, autoria Poder Executivo, dispõe sobre a alteração do anexo 5º da lei de número 1152 para ampliação do emprego público de borracheiro na Secretaria Municipal de Serviços. Mensagem. Caminho para apreciação dessa Casa de Lei o projeto de lei que dispõe sobre a ampliação do emprego público de borracheiro nos quadros da Secretaria Municipal de Serviço. No aguardo do pronunciamento dessa Câmara Municipal, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de apreço e consideração. Prefeitura Municipal de Arujá, 16 de março de 2020, José Luiz Monteiro, prefeito. Muito obrigado. Recebi aqui o ofício número 1 do gabinete do vereador Júlio Yokoyama, que solicita a inclusão na pauta a moção de pesar por falecimento do senhor Hakuo Tamada. Deferimos, solicitamos aqui ao segundo secretário em exercício que proceda a leitura, por gentileza. Moção de pesar pelo falecimento de Hakuo Tamada. Autoria vereador Júlio Taikan Yokoyama e Reinaldo Gregório Júnior. Requer a outra mesa, após deliberação favorável do egrégio plenário, que seja apresentado e conste nos anais dessa Casa de Leis a presente moção de pesar pelo falecimento do senhor Hakuo Tamada, pelos seus relevantes serviços prestados à sociedade de Arujá, como de outras regiões. Justificativa. O senhor Hakuo Tamada nasceu em 10/10/1928, na província de Miyagi-ken, no Japão, e seguiu destino ao Brasil com 8 meses de idade junto com sua mãe, onde seu pai já o esperava. Apesar de ter cursado apenas até a 4ª série primária, não evitou esforços na conquista de sua vida profissional, como na formação de seus filhos, junto com sua esposa, a senhora Sadako Tamada, onde Lúcia Megumi Tamada, em memória, formou-se como educadora, e seu filho Edson Tamada, engenheiro agrônomo, empresário de sucesso no setor agrícola na produção de flores. Hakuo Tamada, com decisão de seus pais e com consentimento e apoio de todos os irmãos, devido à carência financeira, ficou decidido que apoiaria na formação universitária do irmão mais novo, Rubens Tamada, hoje aposentado e ex-professor e ex-participante da reitoria da Universidade Politécnica da USP. Hakuo Tamada iniciou sua vida profissional como produtor de uva e pêssego, posteriormente como granjeiro de galinhas, produtor de batata e tomate e finalmente como produtor de flor
de corte e vasos. Raku Tamada, além de sua vida profissional e familiar de sucesso, dedicou intensamente boa parte de sua vida para entidades sociais, sempre com a missão de levar alegria e incentivo através do apoio na consecução dos objetivos da entidade. Foi um dos fundadores da Flórida, Associação dos Floricultores da região da Via Dutra, participando da diretoria executiva por dezenas de anos, trazendo crescimento do segmento da produção de flores em toda a nossa região e na realização da Expo La Florida. Exposição de flores que acontece no final de agosto e início de setembro há 28 anos em Arujá. Foi um dos fundadores da cooperativa SP Flores, localizada no bairro do Taboão, em Mogi das Cruzes, há mais de 20 anos atrás. Cooperativa responsável pela venda de boa parte da produção de flores dos associados da Flórida. Foi o último remanescente que participou da construção da primeira grande sede da Associação Cultural de Arujá, CAICAM, quando fazia parte do Departamento de Jovens no ano de 1949, localizado no bairro do Jordanópolis. Participou ativamente por dezenas de anos da diretoria executiva da associação, até onde a senência não mais o permitisse. Participou de outras entidades como o Jardim de Repouso São Francisco e COI no Sono, como conselheiro localizado em Guarulhos, mantido pela assistência Dom José Gaspar, sendo destinado a prestar toda a assistência social, moral e material às pessoas necessitadas, sem distinção de credo, raça ou nacionalidade, de idosos fragilizados, de 80 a 90 anos, dependentes ou semidependentes que necessitam de cuidados especializados, apoiador e colaborador na manutenção e direção do Centro Médico da Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo, localizado na Liberdade, São Paulo. Foi diretor executivo da comunidade budista Soto Zeixo da América do Sul, onde liderou e participou da construção do novo templo budista. Em virtude da pandemia Covid-19 que assola o mundo inteiro e a impossibilidade de prestar presencialmente a última homenagem pelos relevantes serviços prestados à sociedade e despedida por todos os amigos e familiares, sentimos a obrigação de fazer essa singela homenagem de agradecimento através desta moção de pesar pelo falecimento ocorrido em 21 de abril de 2020. Muito obrigado, senhor Raku Tamada e família. Plenário, vereador João Godoy, 27 de abril de 2020, Júlio Taikan Yokoyama e Reinaldo Gregório Júnior. Vereadores. Muito obrigado, nobre colega. Registro a presença em plenário do vereador Renato Bispo Caroba e do vereador Castelo Alemão. Nesse momento, passamos para encaminhamento da votação do encaminhamento das indicações 4.707 e 4.723 de 2020. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção, que se manifestem por gentileza. Aprovado, com a ausência em plenário do vereador Sebastião Vieira de Lira, vereador Dr. Marcelo Oliveira e vereador Abel Franco Larini, por questão de saúde. Nesse momento, solicito aqui ao segundo secretário em exercício, que proceda por gentileza, para leitura, discussão e votação dos requerimentos 2.871 a 2.880 2020. Por gentileza, nobre colega. Requerimentos do vereador Edmado Rosário. Requerimento número 2.871 de 2020. Informação sobre a limpeza da calçada em sua extensão, localizada na rua Sebastião Demétrio Rodrigues, esquina com a rua Marina de Lima Santângelo, no bairro Chácara São José. Solicito informação. Está em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como que estão. Contrário ou abstenção, que se manifestem por gentileza. Aprovado. Com a ausência em plenário do vereador Sebastião Vieira de Lira, vereador Dr. Marcelo Oliveira e o vereador Abel Franco Larini, por questão de saúde. Requerimentos do vereador Edival Barbosa Paz. Requerimento número 2.872 de 2020. Cronograma de manutenção asfáltica, operação tapa-buraco, na rua Capítulo Augusto. Número 45, bairro Centro Residencial. Solicito informação. Requerimento número 2.873 de 2020. Cronograma para retirada de entulho na esquina das ruas 21 com a 23, no bairro Parque Rodrigo Barreto. Solicito informação. Requerimento número 2.874 de 2020. Estudo para acessibilidade nas calçadas das faixas de pedestres de acesso à Unidade Básica de Saúde, a UBS, no Jardim Fazenda Rincão. Solicito informação. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como que estão. Os contrários se manifestam por gentileza. Aprovado.
com a ausência em plenário do vereador Marcelo Zé de Oliveira e o vereador Abel Franco Larini por questão de saúde. Registra a presença do vereador Sebastião Vieira de Lira. Requerimentos do vereador Reinaldo Gregório Júnior. Requerimento número 2.875 de 2020. Suspensão da cobrança do ISSQN de todos os contribuintes durante o período de pandemia. Solicito informação. Em discussão. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção, que se manifestem por gentileza. Aprovado. Com a ausência em plenário do novo vereador Dr. Marcelo Oliveira e o vereador Abel Franco Larini, justificado por questão de saúde. Requerimentos do vereador Sebastião Vieira de Lira, Paraíba Cá. Não votou ainda não. Foi votado. Agora está indo... Está aqui, tá ó, aqui, já ó. foi anunciado. Está aqui o vereador. Está no plenário. Vereador Sebastião Vieira de Lira, Paraíba Cá. Requerimento número 2.876 de 2020. Funcionamento da ouvidoria na Prefeitura Municipal de Arujá. Solicito informação. Requerimento número 2.877 de 2020. Procedimento adotado pela Prefeitura para divulgar os status dos casos de coronavírus em Arujá. Solicito informação. Requerimento número 2.878 de 2020. Quantidade de casos confirmados, suspeitos e descartados de Covid-19 no município de Arujá. Solicito informação. Requerimento número 2.879 de 2020. Relatório de todos os gastos que Arujá teve com iluminação pública e troca de lâmpada no último semestre. Solicito informação. Requerimento número 2.880 de 2020. Valor da verba recebida por Arujá para o combate ao coronavírus. Solicito informação. Em discussão. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Os contrários ou abstenção, se manifestem por gentileza. Aprovado. Com a ausência em plenário do novo vereador Dr. Marcelo José de Oliveira e o Abel Franco Larini, justificado por questão de saúde. Nesse momento, passamos ao uso da palavra livre. Vereador inscrito, Júlio Yokoyama, com a palavra. Encerra, não sei eu. Boa tarde a todos. Boa noite a todos. Não poderia deixar de vir hoje a plenária aqui para colocar, falar sobre a moção de pesar do falecimento do senhor Haku Tamada, né? Após 92 anos de grande serenidade, grande exemplo de vida da colônia japonesa aqui em Arujá, que foi um dos últimos, digamos assim, remanescentes que estava presente na fundação da Associação Cultural de Arujá. Foi um dos que participou da primeira construção da nossa sede no bairro Jordanópolis, hoje com 92 anos. Gostaria de deixar aqui registrado os trabalhos na qual ele e a família vieram fazendo por toda essa cidade e por muitas outras, na qual a comunidade toda, principalmente a japonesa, se beneficiou com todo o trabalho do seu Haku Tamada. Ele chegou no Brasil, ele veio da província de Miyagi-Ken, nasceu em 10 de outubro de 1928. Vou falar aqui um breve relato sobre os trabalhos dele. Foi um dos fundadores da FLORD, Associação dos Floricultores da região da Via Dutra, participando da diretoria executiva por dezenas de anos, trazendo crescimento do segmento na produção de flores em toda a nossa região e na realização da Expo FLORD, exposição de flores que acontece no final de agosto e início de setembro, há 28 anos em Arujá. Foi um dos fundadores da cooperativa SP Flores, localizada no bairro do Taboão, em Mogi das Cruzes, há mais de 20 anos atrás. Cooperativa responsável pela venda de boa parte da produção de flores dos associados da FLORD. Foi o último remanescente que participou da construção da primeira grande sede da Associação Cultural de Arujá, CAICAM, quando fazia parte do Departamento de Jovens, no ano de 1949, localizado no bairro Jordanópolis. Participou ativamente por dezenas de anos
da diretoria executiva da associação, até onde a senescência não mais o permitisse. Participou de outras entidades como Jardim do Repouso São Francisco e Coinossono, como conselheiro localizado em Guarulhos, mantido pela assistência Dom José Gaspar, sendo destinada a prestar total assistência moral e material às pessoas necessitadas, sem distinção de credo, raça ou nacionalidade, de idosos fragilizados de 80 a 90 anos, dependentes ou semidependentes, que necessitam de cuidados especializados, apoiador e colaborador na manutenção da direção do Centro Médico da Beneficência Nipro-Brasileira de São Paulo, em Kyo, localizado na Liberdade, São Paulo. Foi diretor executivo da comunidade budista Soto Zenshu da América do Sul, onde liderou a participação da construção do novo templo budista Bushinji. Em virtude da pandemia Covid-19, que assola o mundo inteiro, e a impossibilidade de prestar presencialmente a última homenagem pelos relevantes serviços prestados à sociedade e despedida por todos os amigos familiares, sentimos a obrigação de fazer esta singela homenagem de agradecimento através desta moção de pesar pelo falecimento ocorrido em 21 de abril de 2020. Agora, gostaria de agradecer aqui pela minha pessoa. Né? Ele foi um mentor na qual eu me inspirei, junto também com outras lideranças da Associação Cultural de Arujá, onde o pessoal deu total apoio para as nossas realizações, né? Na época de criança, na época da juventude, na época dos jovens, e quando a gente começou a participar de todos os trabalhos da Associação Cultural de Arujá, como também da Associação dos Floricultores da região da Via Dutra. Então, o nosso grande agradecimento ao senhor Haku Tamada e à família, na qual, sem a família também, não poderia estar fazendo todo esse trabalho, dando todo esse apoio moral, toda essa solidariedade, para que todos os trabalhos do senhor Haku Tamada fossem realizados aqui em Guarulhos, em São Paulo, em outras regiões na qual ele andou trabalhando. Então, muito obrigado ao senhor Haku Tamada e muito obrigado à família e boa noite a todos. Com a palavra o nobre vereador Reinaldo Gregório Júnior, registro em plenário a presença do vereador Marcelo Zé de Oliveira. Senhoras e senhores, boa noite. Ainda, boa tarde, né? Faltam 15 minutos para as 18 horas ainda, então, boa tarde a todos os senhores vereadores. Presidente Gabriel, a Ana, que compõe essa mesa, diretora desta Câmara, aos internautas, à imprensa. Eu só quero aqui fazer aqui ratificar as palavras do nobre vereador que me antecedeu, Júlio Taikan Yokoyama, no que diz respeito à questão da perda, né, da vida do nosso Haku Tamada aqui, segundo as orientações aqui, que acaba de ler aqui o nobre vereador Júlio Taikan Yokoyama, dispensa qualquer tipo de apresentação. Ele que nasceu lá em 1921, um dos fundadores da Florde, essa magnífica feira de flores que nós temos aqui em Arujá, que leva o nome da cidade aos 4 cantos aqui do nosso país e alguns países aqui da América do Sul que nos visitam aqui todos os anos por conta dessa magnífica feira de flores. Então eu quero solicitar aqui aos nobres pares que votem favoravelmente e que a gente possa, nesse momento, dar um alento à família, como eu sempre digo a todas as pessoas quando eu vou fazer, vereador Castella, uma moção de pesar, eu digo com todas as letras para as pessoas da família que estão aqui representando aquela pessoa que se foi. Que ninguém traz ninguém de volta. A Câmara, naturalmente, faz um documento que é votado e passado, que é votado aqui nesta Casa Legislativa. A Secretaria, naturalmente, acolhe esse documento e manda para as famílias numa atitude, se juntando à dor de quem perde o ente querido. Então, nesse momento, eu quero solicitar aqui o apoio de todos e dizer que a gente vai continuar trabalhando juntamente com todas as pessoas que vêm elevando e levando o nome da nossa cidade no que diz respeito ao próprio Haku Tamada, que fez aí nos seus 92 anos de vida. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e boa noite. Nobre colega, só registrar a Vossa Excelência que a moção de pesar não é votada, né? Apenas lida e registrada nos anais da Casa. Com a palavra a nova vereadora Ana Cristina Poli.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, a imprensa aqui na pessoa do Renan, cumprimento todos os demais funcionários aqui da casa, os internautas, também deixo aqui registrado os sentimentos, né, à família enlutada, e que Deus conforte o coração e recompense por toda a bondade que o senhor Raul Tamada promoveu aqui, especialmente no desenvolvimento da nossa cidade querida aqui de Arujá. Eu venho a essa tribuna para só mencionar a respeito da correspondência que chegou da Anatel, referente todo o trabalho, né, através dessa vereadora aqui, a Casa de Leis, com apoio por unanimidade, na questão da deficiência da telefonia, principalmente a celular, na zona rural. O que foi informado até lá? Que até mesmo no centro, que é um absurdo, 80% é coberto, sendo que, na minha opinião, no centro deveria ser 100%. Na zona rural, não tem praticamente cobertura. Tem um número de processo que foi aberto na Anatel, mas isso está muito demorado. Então, o que essa vereadora irá tomar de providências? O encaminhamento ao deputado federal Márcio Alvino para que este interceda junto à Anatel, porque o que eles informam é que lá está sendo, na zona rural, coberto 60%, pelo que a gente entende. Mas não chega a 60%, porque se a gente pega o carro ou conversa com os moradores que são da zona rural, eles vão informar, raramente conseguem passar mensagens, principalmente assim, a mensagem muitas vezes chega muito depois do horário enviado. E muitas pessoas trabalham com a internet. Não tem sentido não ter cobertura, pois se as operadoras estão vendendo o produto, elas têm que oferecer esse produto. Não pode ficar da forma como está. Pessoas passam mal, a maioria só tem telefonia celular e ficam incomunicáveis. Ou qualquer um de nós aqui, moradores do centro, se dirigem para o bairro, passa mal, ou, sei lá, fura um pneu, quebra o carro, não tem nem como acionar socorro. Então, eu vou contar também aí, né, com o apoio dos nobres pares, para que a gente possa levantar ainda, né, dar sequência, ou melhor, nessa bandeira, que eu vejo que é de suma importância para todos nós. E fica até registrado aqui o meu repúdio, né, pela falta dos serviços. Eu também deixo registrado aqui a presença da doutora Rafaela, né, aqui sempre também aqui conosco, sempre dando total apoio. Obrigada. Não havendo mais vereador inscrito, passamos nesse instante para a ordem do dia. Senhores vereadores, está em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar 12/2020, que dispõe sobre a regularização de edificação irregular no município de Arujá e da outra providência do Poder Autoria e Poder Executivo. Está em discussão. Em votação, vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção, se manifestem por gentileza. Pela abstenção do vereador Renato Bispo Caroba, da vereadora Cristiane de Araújo Pedro, Rafael Laranjeira e ausência em plenário do vereador Abel Franco Larim, do São Paulinho Maiolino. Aprovado. Aprovado. Com a abstenção dos vereadores citados aqui. Está em primeira discussão. Em discussão
em votação o projeto de lei legislativo 284/2020, que estabelece no âmbito do município de Arujá condições especiais para a concessão dos benefícios do Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar criado pela Lei Municipal 3.264/2019, na forma que especifica e da outras providências, autoria vereador Renato Bispo Caroba. Em discussão. Com a palavra o vereador autor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele visa flexibilizar, dar a possibilidade daqueles que não se encaixam nos critérios adotados pelo renda mínima por conta da lei de 2019, aliás, a lei antiga, de 2019 ela passou por uma reformulação aprovada por esta casa. No momento de pandemia, dessa crise que estamos passando, diversos moradores, diversas situações, diversas pessoas não conseguem se encaixar nos critérios adotados pelo renda mínima, que não tem nada, não tinha nada de errado nos critérios passados, apenas são critérios que exigem condições ainda piores para as pessoas poderem entrar nesse programa. Então, com o projeto de lei que estamos apresentando hoje, senhor presidente e senhores vereadores, tende a gente flexibilizar, possibilitar a maior análise por parte do assistente social, que é quem deve fazer a avaliação, não é uma abrindo a porteira ou uma condição que é só chegar lá e vai receber, não é assim, mas é uma possibilidade do assistente social poder analisar o fato concreto sem estar amarrado apenas à questão legal, que, por exemplo, aqueles que já participaram do renda mínima, isso na lei anterior, aqueles que participaram do renda mínima e pretende voltar, se não passar por 5 anos, não pode voltar ao programa. Mas talvez a situação de vulnerabilidade social daquela família, daquela pessoa, não mudou. Então, é essa a condição que nós estamos querendo ampliar, para que a assistente social possa possibilitar atender essas famílias. Só esse mês, por exemplo, pelos dados que peguei ali no portal da Transparência, nós tivemos cerca de R$331 mil pagos já pelo programa Renda Mínima. Vamos lembrar bem que isso são pagamentos feitos independente da pandemia. A pandemia acrescentou, porque o programa já existia, já existe há um bom tempo. Então, mas a gente teve a ideia também de colocar o dinheiro da Festa das Nações, aprovado aqui por todos os vereadores, uma proposta do Legislativo. Os R$500 mil, a princípio nós colocamos 600, mas o prefeito disse que parte desse dinheiro já estava comprometido com outras ações da cultura, mas R$500 mil, por proposta da Câmara, proposta nossa, nós encaminhamos para o renda mínima. Porém, se a gente ampliar o número de recursos naquela pasta e não ampliar a possibilidade das pessoas receberem, de nada vai adiantar. Então, senhor presidente, eu gostaria aqui de pedir para os colegas vereadores a votação favorável a esse projeto, para poder facilitar a análise do assistente social e, principalmente, facilitar aquelas famílias que mais precisam poder participar desse programa num momento tão difícil como é este que nós estamos vivendo na cidade. Então, quero aqui pedir o voto favorável de cada um dos colegas vereadores, porque eu sei da preocupação dessa casa em poder garantir às pessoas que precisam o mínimo possível para a gente poder vencer essa crise. É isso, senhor presidente, espero contar com o voto dos colegas. Ainda em discussão? Com a palavra a vereadora Ana Cristina Poli. Senhor presidente, demais pares, os internautas, a imprensa, doutor Donizete, venho aqui dizer do meu apoio, nobre vereador, e parabenizá-lo, porque nada pode constar como era antigamente, diante de tanta situação diferenciada que é essa pandemia. Então, na verdade, isso vem para, como o senhor bem explicou, para estar trazendo uma facilidade na aplicação, porque a aplicação está bem difícil e a realidade está sendo outra. E antigamente até era muito bem feita, sempre foi bem feita a lei aqui da renda mínima, aqui do município, muito bem aplicada, só que agora, de fato, precisa de adequação, e quantas adequações mesmo já tivemos que propor para que possa atender a nossa população. Parabenizo e conta aí com o meu apoio. E vamos agilizar, porque vai facilitar o trabalho das assistentes sociais.
e principalmente os munícipes serem bem atendidos. Obrigada. Ainda em discussão? Passemos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Que forem contrários ou abstenção, se manifestem por gentileza. Aprovado. Com ausência plenária do vereador Paraíba e o vereador Abel Franco Larino, justificado por questão de saúde. Encerrada a ordem do dia, passamos para o uso da palavra explicação pessoal. Não havendo vereadores inscritos e não havendo mais assunto a tratar na presente sessão, invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Aguardaremos das 18 horas para iniciarmos o trabalho da 135ª sessão ordinária. Senhoras e senhores vereadores, 18 horas e 2 minutos. Com a totalidade dos membros dessa casa presentes, apenas a ausência do novo vereador Abel Franco Larino, justificado por atestado médico. Declaro aberto, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 135ª sessão ordinária de 2020, 27 de abril de 2020, 18 horas. Senhoras e senhores vereadores, tem aprovação a ata da 126ª sessão ordinária da 14ª legislatura. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrário à abstenção, se manifestem por gentileza. Aprovado. Com ausência em plenário do novo vereador Abel Franco Larino, registrado, justificado por questão de saúde. Solicito ao segundo secretário, vereador Sebastião Verde Lira, a leitura das correspondências, por gentileza. Solicito à técnica que libere o microfone do segundo secretário, por gentileza. Leitura das correspondências. Ofício 275/2020 do Poder Executivo. Requerimento de remanejamento da programação de emendas impositivas à LDO 2020. Ofício 263/2020 do Poder Executivo. Encaminha resposta aos requerimentos número 2.829 a 2.848/2020. Ofício 278/2020 do Poder Executivo. Encaminha resposta aos requerimentos número 2849 a 2858/2020. Ofício 280/2020 do Poder Executivo. Encaminha resposta aos requerimentos número 2859 a 2862/2020. Muito obrigado, nobre colega. Solicito nesse momento a nobre vereadora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei legislativo 283/2020, que altera a lei 2109 de 7 de junho de 2008, que dispõe sobre a denominação da estrada Caminoiá. Autoria vereador Reinaldo Gregório Júnior.
Solicita a técnica que libere o microfone da primeira secretária. Projeto de Lei Legislativo número 286, de 17 de abril de 2020, autoria vereador Reinaldo Gregório Júnior. Altera a Lei número 2139, de 7 de junho de 2008, que dispõe sobre a denominação da estrada Caminoiá. Plenário, vereador João Godoy, 17 de abril de 2020, Reinaldo Gregório Júnior, vereador. Justificativa: devido à doação ao município de uma área de aproximadamente 1.890 metros quadrados, esta estrada prolongou aproximadamente uns 150 metros, com desmembramento de área com doação ao município, da matrícula de número 8.138, cartório de registro de imóveis de Santa Isabel. Faz necessário esta denominação oficial para regularização fundiária. Plenário, vereador João Godoy, 17 de abril de 2020, Reinaldo Gregório Júnior, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. É que eu gostaria de solicitar ao autor, como eu fui autora dessa lei anterior, de apor também minha assinatura nesse projeto, com a sua anuência. Nobre colega, isso aí eu até, a senhora leu, mas isso é vocês dois que decidem aí. Muito bem, vocês dois que decidem, eu não tenho como me interferir nesse negócio. Está em única discussão e votação os requerimentos dos 2.881, 2.882 e 2020. Está em votação. Perdão. Solicita aqui a nobre vereadora Ana Poli que proceda a leitura para a única discussão e votação dos requerimentos 2.881 a 2.882 e 2020. Oi. Requerimento de número 2.871, autoria, vereador Edmar do Rosário. Informação sobre... Questão de ordem, nova vereadora. Esse daqui é 35. A outra pauta, vereadora, é 2.881. Usa a minha, por gentileza. Obrigada. Requerimento de número 2.881/2020. Autoria, vereadora Ana Cristina Poli. Previsão para implantação de 3 lombadas em caráter de urgência em toda a extensão da Avenida Ayrton Eras Galvez e Estrada do Retiro, bairros Tupã e Retiro. Solicita informação. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como que estão. Contrário à abstenção, se manifesta por gentileza. Aprovado. Com a ausência em plenário do vereador Abel Flanco Guarani por questão de saúde. Requerimento 2.882/2020, autoria Cristiane Araújo Pedro. Critério adotado no cálculo de faltas e atraso dos servidores do quadro de magistério. Solicita a informação. Em discussão. Vereadores que foram... Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção, se manifestem, por favor. Aprovado. Com a ausência em plenário do novo vereador Abel Flanco Guarani por questão de saúde. Requerimentos de número 2.883 a 2.885, autoria Sebastião Vieira de Lira. Requerimento número 2.883, existência de medidas de distribuição de máscaras aos munícipes que necessitem usar os serviços essenciais. Solicita informação.
Requerimento 2.884, informações gerais acerca das funções da Guarda Civil do município de Arujá, solicita informação. Requerimento 2.885, informações referentes aos imóveis locados pelo município de Arujá, solicita informação. Tem mais. Requerimento 2.886, quais incentivos estão sendo ou serão oferecidos aos microempreendedores que não tiveram direito ao auxílio emergencial? Solicita informação. Requerimento 2.887, quantidade de munícipes que receberam o auxílio emergencial de assistência à alimentação no município. Solicita informação. Senhores vereadores, em discussão. Em votação, os requerimentos do novo vereador Sebastião Verde Lira. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrário à abstenção, se manifestem, por favor. Aprovado. Com ausência em plenário, o novo vereador Abel Franco Larino, por questão de saúde. Senhoras e senhores, antes de entrarmos aqui na ordem do dia, recebi aqui uma solicitação, queria colocar aqui em discussão o requerimento formulado, impresso pelo novo vereador Renato Bispo Caroba, para que o projeto de lei 284/2020, que estabelece no âmbito do município de Arujá condições especiais para a concessão dos benefícios do Programa Garantia de Renda Mínima Familiar, criada pela Lei Municipal 3.234/2019, na forma que especifica das providências, está para inclusão na pauta para a segunda votação. Tem mais um requerimento. Cadê o requerimento? Não, esse aqui. Esse aqui. Eu vou não, calma. Desculpa. Eu vou colocar em discussão, antes de ler aqui o requerimento do Poder Legislativo. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Os que forem contrários ou abstenção, se manifestem por gentileza. Aprovado, com a ausência do plenário do vereador Abel Franco Larino, por questão de saúde. Então, esse projeto será incluso para a segunda discussão na pauta. Solicito à nobre segunda secretária que leia, a primeira secretária, Ana Poli, requerimento 2.888, que é do Poder Legislativo. Isso. Requerimento 2.888/2020, autoria Poder Legislativo. Prefeitura Municipal de Arujá, informações relacionadas às ações executadas ao Covid-19. Solicita informação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Os contrários ou abstenção, que se manifestem por gentileza. Aprovado, com a ausência em plenário do novo vereador Abel Franco Larino, por questão de saúde. Nesse momento, passamos para o uso da palavra livre. Nobre. Quem é o vereador que está escrito, nobre vereadora Ana Poli? Tem sim, o Rogério. Com a palavra o nobre vereador Rogério Gonçalves Pereira. Rogério da Padoca. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares, público que está nos assistindo. Presidente, primeiro eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que convidasse os proprietários das imobiliárias da Arujá que viesse bater um papo com a gente aqui na Câmara. Eu sei que é época de pandemia, eu sei que é uma época que a gente tem que haver um afastamento, só que não dá para a gente ficar vendo as pessoas não ter condição de pagar o seu aluguel e ficar sentado de braços cruzados. A gente precisa se reunir com os proprietários de imobiliária, que tenham um contato maior com os proprietários de casas, lojas, para que a gente possa fazer um pedido e que eles entendam esse momento que estamos passando
para que, se Deus quiser, cada um deles entendam e consigam reduzir os aluguéis, porque está ruim para o proprietário que não recebe o aluguel e está ruim para o inquilino que não consegue pagar. Então, se a gente conseguir um meio termo, a gente consegue, para todo mundo aí, dar uma melhora. Então, fica a solicitação. E uma outra coisa que muito me entristece, presidente, é que está na hora, né, do executivo, do nosso prefeito, chamar a responsabilidade. Não dá mais para ficar se escondendo atrás do decreto do Estado. Não dá mais. Os comerciantes não aguentam mais. A gente sabe que, quando acabar essa pandemia, infelizmente, 50% a 60% dos comércios pequenos estarão fechados. E vai ter um número de desemprego muito grande. As grandes lojas da cidade, alguns proprietários já me procuraram, falaram que só vão abrir para vender os estoques. Né? Então, está virando uma bola de neve enorme. Indo de encontro disso, eu fiz um programa também, estou encaminhando para o prefeito, que se chama, o que seria esse programa? É o Cadastro Único Empreendedor Informal. Durante 3 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou enquanto durar a prefeitura vai abrir um cadastro, poderia abrir um cadastro, porque tudo que a gente manda aqui é o que a população pede, a gente leva até o prefeito, ele tem que fazer, ele que tem que mandar o projeto aqui. Então, para as pessoas entenderem, o que é o Cadastro Único Empreendedor Informal? Aquelas pessoas que trabalham informalmente não estão se enquadrando em nenhum dos tipos de benefícios do governo federal. A prefeitura simplesmente abre um cadastro na internet que essas pessoas possam se inscrever, deixando vinculado, após esse problema de pandemia, que essas pessoas se tornem empreendedores formais. E, neste meio tempo, a prefeitura possa ajudar até com um salário mínimo para custear seus aluguéis, para custear o salário de um funcionário. A gente precisa, sim, estender a mão, porque quem está mandando fechar a porta do comércio é o executivo, é o poder, somos nós não, que a Câmara queria que abrisse, mas sim os governantes das nossas cidades. Uma outra coisa que é a hipocrisia do nosso município e até do nosso país, hoje as UBS não estão atendendo. Então, quer dizer que os cardíacos não é atendido no nosso centro de especialidade. Hoje o pediatra não atende uma criança lá numa UBS. Então, quer dizer que hoje a única doença no Brasil é o coronavírus? Então, a gente pode morrer de diabetes, que não tem o controle, a gente pode morrer de problema cardíaco, que é o que mais mata no mundo, mas a gente não pode morrer de coronavírus. Sendo, eu sei que temos que manter, sim, o isolamento social dentro do possível. Arujá tem 100 casos suspeitos e temos 100 mil habitantes. Por semana, por mês, mais de 2 mil pessoas deixam de ser atendidas nas nossas UBS, no centro de especialidade. Até quando? Tem pessoas que não podem fazer suas operações porque falam que é eletiva. Eu fui procurado por um rapaz que está há 2 anos para tirar aquelas gaiolas que tem na perna que ele caiu de moto. Foi cancelada a operação porque chamam de operação eletiva sem saber para quando vai ser remarcado. É eletivo para quem? É eletivo para nós ou é eletivo para aquele que está realmente precisando? Então o Brasil hoje vive nessa hipocrisia. Teve um caso que foi... Hoje 2 pessoas me procuraram na padaria, Nobres Pares, que o PA do Barreto se negou a fazer o atendimento. As pessoas foram lá, adentraram para fazer a ficha, chegou lá... O seu caso não é grave, é só urgência que estamos atendendo. E uma mãe voltou com uma criança com 38 graus de febre para casa. E ela me procurou. Hoje eu fui lá, eles falaram que isso não era verdade, mas ela foi lá e reconheceu a pessoa que não fez a ficha. Então, até quando a gente vai ficar esperando isso aqui? Não vamos ficar batendo palmo, não. População de Arujá, a Câmara Municipal de Arujá está com vocês e está brigando cada momento. E, prefeito José Luiz Monteiro, respeito muito. Está na hora de chamar a responsabilidade e resolver o problema do nosso município. Deixa o Dória Playboy para lá e vamos cuidar da nossa casinha aqui. Obrigado. Nobre colega, aproveitando a fala de Vossa Excelência, quero comunicar que amanhã, às 10 horas da manhã, na sala de reuniões da Prefeitura, haverá reunião com o subcomitê de fomento econômico para tratar dessa matéria elencada por Vossa Excelência aqui na CAL. Então, amanhã, às 10 da manhã, na sala de reuniões do subcomitê da Prefeitura. Com a palavra, o nobre Marcelo Oliveira. Boa noite, senhor presidente, demais pares. Boa noite aos internautas que nos assistem. Senhor presidente, também quero tratar dessa situação do comércio local. Quero até passar um exemplo, testemunhar aqui, o vereador Edmar,
que eu tive na minha cidade natal, São José do Rio Preto. Lá, o prefeito, que é o que o Rogério falou, que tem que assumir essa responsabilidade, abriu todo o comércio. Claro, com todas as regras. Fui lá, vereador Rogério, você vai no restaurante, vereador Edmar, o próprio restaurante, isso há fiscalização, eles já têm as pessoas que são funcionárias, todas elas orientadas com as novas regras. O que seriam essas regras? Que nem, no caso eu estava lá, eu fui comprar uma Marmitex. Chegando ali, só entra com a máscara. Se não tiver máscara, você também compra, mas fica do lado de fora, vereador Rogério. E ali, do lado de fora, eles já riscaram no chão para as pessoas fazerem ali uma fila de 1 em 1 metro. Então as pessoas que ficam ali fora, o rapaz vai lá, faz o pedido lá dentro, volta e entrega. E quem tem máscara e quer ir no balcão, retirar, aí sim é permitida a entrada. Sorveteria, você chega, tem a faixinha, o vereador Rogério, você chega lá, você pede, se tiver de máscara, você entra, tudo para viagem. As lojas que eles fizeram, só entra pessoas de máscaras, tem álcool gel na entrada, nos caixas. E com isso, como foi um teste, o próprio prefeito estava esperando, né? O que seria, né? O que aconteceria após essas determinações. E desrespeitando o governador Dória, que realmente está de brincadeira com o Estado. Então, não aumentou. O que aumentou eram as estatísticas normais, desde quando iniciou a pandemia. Não deu aquela, vamos dizer assim, a curva, ela não teve pico. Por quê? Porque eles estão adotando todas as regras. Então, eu acho que está mais que na hora, como o vereador Rogério, do prefeito José Luiz Monteiro, determinar que para o município, o executivo da cidade, que é a maior autoridade, porque o que está acontecendo, pessoal, é que está todo mundo falindo, fora os que já faliram. Então, tem pessoas que eu nunca imaginei, vereador Castelo, que está pedindo cestas básicas. Pessoas que até ontem eram, né, vamos dizer assim, que agora já não são mais. Eram empresários, microempresários. Falou, me desculpa, eu estou até envergonhado, mas a minha família aqui não tem nada em casa. Eu não tenho renda. Eu lá, tem meus tios, o vereador Renato, São José do Rio Preto, tem um salão de cabeleireiro. Aí o que eles fizeram? O meu tio começou a ligar para os clientes, atender em casa. Resumindo, dá na mesma, está ali, lidando com pessoas. Após a determinação, chega lá, pastor Edmar, a pessoa ela só entra com máscara. Então quer dizer, ele está fazendo atendimento agora, foi liberado, mas ele já não sabia mais o que fazer. E lá é a família inteira que trabalha nesse salão. Então, eu só estou aqui, pessoal, testemunhando que eu percebi a organização de uma cidade, cumprindo todas aquelas regras, orientações, para não ter, de forma alguma, mais pessoas, né, sendo através dessa determinação do prefeito, sendo infectadas. Então, eu acredito que fazendo de uma forma organizada aqui em Arujá, não tem como aumentar, o vereador Castelo. Pode liberar os comerciantes, está todo mundo falindo. As pessoas, é uma cadeia muito grande. A pessoa fale, já não paga o aluguel para outra que é dono do imóvel, e daí vira uma bola de neve. Atinge muita gente, que é direto e indireto. Então, quero aqui até pedir encarecidamente para o prefeito José Luiz Monteiro tomar coragem e abrir os comércios. E colocar esse pessoal para fiscalizar. É só fiscalizar, colocar o pessoal com máscara, o vereador Edmar, que não tem problema nenhum. Agora, se não tiver coragem de tomar essa atitude, eu não sei onde que a gente vai parar. A gente está até conversando, o senhor vai dar até o exemplo da igreja, da organização, o que a instituição ali montou para atender, para colocar 30% das pessoas, o senhor vai explanar. Então, eu acho que, pessoal, a gente tem que estar junto e cobrar, porque não dá, a gente não sabe onde vai parar. Todo mundo sem renda, sem nada. Então, com as regras, as orientações, não tem o porquê ficar fechado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Edmar de Jesus. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, meu boa tarde a todos, internautas que nos assistem, no nome do Renan,
Quero cumprimentar todos os jornalistas que estão também nos assistindo. Senhor presidente, Rogerinho, da Padoca, você tirou as palavras da minha boca. Estava conversando aqui com o Reinaldo Gregório Júnior. Eu fui procurado por 2 proprietários de imobiliária e eles veio, como os demais, reclamar. O que eu vou fazer, vereador? Minha imobiliária está fechada, eu não consigo receber, eu não consigo dar o suporte para os meus clientes que deixaram lá os seus imóveis para mim poder alugar, vender. O que eu vou fazer? E a Vossa Excelência brilhantemente tirou as palavras da minha boca. Dê licença, vou tirar um pouco aqui só para me poder falar, que eu já estou ficando sem fôlego. E a Vossa Excelência tirou as palavras da minha boca. Eu ia pedir para o presidente para a gente conseguir tentar trazê-los aqui com todo o cuidado. Nós vamos usar máscara e fazer uma reunião com eles. Agora eu quero dar uma notícia triste para o doutor Marcelo, viu, doutor Marcelo? Para o vereador daqui a pouco vai falar, o Castelo Alemão, e para você, Rogerinho. Vocês falaram aqui para o doutor Zé Luiz chamar a responsabilidade para ele. Ele não vai fazer isso. Ele não vai matar no peito. Porque eu estive lá hoje, conversando com... Estou aqui angustiado, doutor Marcelo, triste, vereador Paraíba, estou aqui triste, angustiado. Por quê? Eu estive lá hoje, falando para o prefeito, conversando com o secretário Juvenal, que é o presidente que está presidindo aí o Covid-19, e fiz esse pedido carecidamente, porque nós temos outros municípios que já foram liberados o funcionamento das igrejas, seja ela católica, espírita, evangélica, com a capacidade das suas igrejas com 30%. E eu, então, fiz a mesma coisa, doutor Caroba, levei os documentos, mostrei para o prefeito, mostrei para a secretária da Saúde, a maneira que nós iríamos conduzir ali para haver uma fiscalização, também para colaborar, né, vereador Reinaldo Gregório Júnior, colaborar com a Secretaria da Saúde, para a gente poder ajudar no nosso município. Inclusive, só essa semana, a Igreja Universal entregou 500 cestas básicas. Nós estávamos lá ontem, lá na igreja, eu presenciei, inclusive na semana que vem agora, na próxima sessão, nós vamos colocar um vídeo para vocês poderem ver que não houve aglomeração de nada. E o que o prefeito assim falou para mim? Que ele não ia atender o nosso pedido. Pelo contrário, ele ia atender conforme o governador João Dória, o decreto federal. Então, eu fiquei triste, fiquei chateado, porque eu sei da responsabilidade que cada igreja tem e de levar uma palavra de conforto para aquelas pessoas. Obviamente que eu tenho responsabilidade, quem está nos assistindo sabe que esse vereador tem responsabilidade e não quer que o prefeito vai abrindo todas as igrejas ao mesmo tempo, sem nenhuma restrição. Negativo. A gente colocou diversas maneiras, pedindo para que ele fizesse diversas proibições que não pode, de acordo com a Secretaria da Saúde, mas ele não vai chamar responsabilidade para ele. Aliás, não é só para ele. Para os nossos comerciantes, o prefeito não vai tomar as providências que tem que ser tomadas. Vossa Excelência queria uma pauta, vereador Reinaldo Gregório Júnior? Por favor. Obrigado, vereador. É só mesmo para ratificar as palavras do novo vereador no que diz respeito às igrejas. O vereador Rogério falou, nós havíamos conversado anteriormente a respeito das imobiliárias. Como eu disse na sessão anterior, com um critério, com responsabilidade, como alguns que já passaram por aqui disseram que existe um critério a ser cumprido, eu tenho absoluta certeza que é possível reabrir os nossos comércios, reabrir as imobiliárias, assim como foi falado aqui. Amanhã vai ter essa reunião. Então, só pedir esse aparte ao nobre vereador, para dizer que, como o vereador disse, não só a igreja a qual o vereador pertence, mas todas as igrejas, respeitando as distâncias, as questões
envolvendo os restaurantes e todo um critério, né? Hoje eu passei na frente de um cabeleireiro, está fechado as portas, e ele está atendendo na casa dele pelo sistema por telefone, marcando a hora. Meu Deus do céu, se ele atende na casa dele, vai ter o contato mais próximo com você na casa dele, que diferença tem dele atender você no comércio dele com álcool, com todo o critério, com a distância necessária, com a máscara para poder evitar naturalmente a propagação desse vírus tão violento quanto é o Covid. Então, eu acho que com critério, absolutamente certeza eu tenho, acho que é unânime a opinião dos nobres colegas aqui, no que tange a questão da reabertura do comércio. Então, muito obrigado pela sua parte. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Castelo Alemão. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, mais uma vez o uso sem máscara aqui do microfone, claro, respeitando uma distância aqui também. Senhor presidente, quero comunicar à cidade, comunicar a todos aí que estou a campo, buscando meios, buscando alternativas para apresentar ao chefe do executivo na questão da flexibilização do comércio. Como foi dito aqui por pares que antecederam, quando passar, muita gente vai só vender o estoque ali e teremos um alto número de desempregados em nosso município. Sem contar que a indústria também corre risco de demitir. E sabemos que 2 empresas aqui em Arujá são responsáveis por 80% da nossa arrecadação própria. Isso nos deixa de orelha em pé, sabendo que podemos ter corte no funcionalismo de carreira, caso essas empresas deixem de exercer as funções aqui no município. Sabemos que a crise tem proporções mundiais, mas sabemos que a política é dividida em esferas federal, estadual e municipal, e consequentemente o prefeito pode sim flexibilizar, tomar medidas de segurança, o qual ele não tem se mostrado favorável, ele não quer abrir. O prefeito está irredutível. Amanhã teremos uma reunião, a qual espero que ele tenha uma boa noite de sono e novas ideias, a qual vai possibilitar que essas pessoas estão morrendo de angústia, sem saber o que será o dia de amanhã. Então, no arrimo de tudo isso que eu falei, eu procurei, fiz algumas pesquisas, descobri que tem um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, com sede em vários estados, e inclusive aqui em São Paulo. Esse instituto ele tem umas parcerias e os empresários podem doar algumas matérias-primas e eles acabam produzindo álcool em gel, máscaras. Para se ter uma ideia, teve prefeito da região pagando R$80 em máscara. Já está noticiado aí o grande comércio que virou esse Covid-19. Já tem denúncia aí no Ministério Público, aí, prefeito da região pagando R$80 em máscara. E o próprio prefeito assumiu a um jornal de circulação. Pois bem, pares, empresários da região, por favor, se atentem e, havendo a possibilidade, nos procurem. Tem uma empresa, esse Instituto Federal produz a 10 centavos a unidade. Então, é uma oportunidade. Com R$8.500 você produz uma máscara para cada arujaense. Você pode voltar à atividade, você pode voltar às aulas. Poxa vida, nós não podemos parar, gente. O pós-crise, ele é angustiante. Nós sabemos, nós conhecemos números, nós aqui vereadores conhecemos os números da cidade, conhecemos a realidade econômica do município e por isso essa preocupação. E mais observando que virou um grande negócio. Virou um grande negócio. Acabou a 4.320,64, acabou. Não tem mais como reprovar as contas. Estão deitando e rolando, os malfeitores estão deitando e rolando. Quando eu vi aquela notícia de R$80 uma máscara, puxa vida, esse instituto qual eu pesquisei, quero mandar um abraço aqui ao professor Robson Barbosa, também ao Danilo Colangelo, que é um morador aqui de Arujá, que tem acesso a eles também, do Parque Rodrigo Barreto, do Danilo Colangelo, ele que foi a minha ponte até esse instituto. Quero apresentar esse instituto, eles querem vir aqui mostrar o trabalho deles, produzem álcool em gel em parceria aí com o interior, e essas máscaras podem sair a 10 centavos.
É claro que eles não podem comercializar. Você cede a matéria-prima para eles e eles lhe entregam o produto. Não é comércio, é Instituto Federal, é custeado com dinheiro público. Então, estamos buscando meios. Sabemos que a crise é grave, sabemos que o vírus é forte, que o vírus de fato ceifa vidas, porém não podemos parar, podemos flexibilizar. Espero que amanhã o prefeito assuma a cadeira como prefeito. O STF autorizou, o STF inclusive tirou o poder do presidente de obrigar a abertura, deixando aos municípios e ao Estado. O Estado já disse que vai até junho, julho. Junho, julho. É o inconsequente. Temos um governador inconsequente e um prefeito seguindo a inconsequência deste governador. Eu não posso aceitar. Espero que amanhã, depois de uma noite de sono, esse prefeito esteja com a ideia de flexibilizar o comércio para que não matemos os nossos adujaenses. Dizer que o Covid até hoje, felizmente, matou uma pessoa em Arujá. Aí vai matar centenas de angústia. Está matando centenas aí de angústia já. Então é isso aí. Me desculpe o desabafo e agradeço a atenção de todos enquanto fazia uso da palavra. Com a palavra o novo vereador Renato Bispo Caroba. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu quero aqui solidarizar com a fala dos colegas vereadores no que diz respeito à angústia dos comerciantes e a necessidade de ter uma saída. Quero ainda dizer que qualquer saída que seja desconsiderando ou na tentativa de desconsiderar a gravidade que é este vírus, não terá meu apoio. Agora, se for diferente, é notório que nós estamos vendo na cidade a dificuldade que estão tendo todos os comerciantes. Então, como já foi bem falado aqui, eu quero tocar em outro assunto. Eu quero falar, senhor presidente, na palavra livre aqui, dar mais uma cena patética do governo Bolsonaro na sexta-feira. Sexta-feira, todos nós sabemos que o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, saiu do governo e saiu atirando. Saiu acusando o presidente, inclusive, de interferir na Polícia Federal, a tentativa de interferir na Polícia Federal, muito por conta da investigação da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, que possivelmente já aponta ali, possivelmente não, aponta, já tem indício de relação de um dos seus filhos ou dos filhos com a milícia do Rio de Janeiro. E o Sérgio Moro sai mostrando a sua face. Acho que o Sérgio Moro ele saiu mostrando quem era. O Sérgio Moro nunca foi imparcial, nem quando era juiz. Não sei qual foi a estranheza de quem apoia o Bolsonaro achar que o Sérgio Moro fez algo estranho. Não, ele sempre foi aquele perfil, sempre teve aquele perfil. Como diz o deputado federal do PSOL, sempre foi um juiz ladrão. Sempre foi. Agora, as pessoas se espantam por quê? Porque ele também, apesar de ser um juiz imparcial, aliás, parcial, um juiz que tem lado, um juiz que rasgou a Constituição em troca de uma vaga, de uma promessa de vaga no STF, ele também acusou de coisas que nós já sabemos, que é a relação da família Bolsonaro com a milícia. Nós sabemos disso, já tem indícios para isso. Então o problema vergonhoso do Brasil é que na sexta-feira os dois tinham razão. E ao mesmo tempo nenhum dos dois prestam. Nem o presidente e nem o ex-ministro e ex-juiz. A maneira como foi colocada, senhor presidente, a maneira como o Moro coloca a clara tentativa de intervenção na Polícia Federal, e não é para saber o andamento da Polícia Federal, é para intervir nas investigações, como depois ele provou, ou pelo menos apresentou algumas mensagens no Jornal Nacional. E aí eu fico espantado, senhor presidente, que alguns bolsonaristas dizem, olha, que absurdo, ele apresentou provas no Jornal Nacional, mas é o mesmo juiz que gravou ilegalmente uma presidenta da República e soltou os áudios também. Está assustado por quê? Pau que dá em Chico, deu em Francisco, infelizmente. Porque quando deixou se rasgar a Constituição uma vez só, permitiu que ela fosse rasgada todas as demais vezes. Este é o problema de defender aquilo que é conveniente sem respeitar as instituições e sem respeitar, acima de tudo, a Constituição. Uma vez que se permite rasgar a Constituição,
ela já não vale mais, não se emenda. E onde, popularmente, onde passa um boi, passa uma boiada. Ah, mas é só para pegar aquilo ali. Não vai pegar todo mundo, porque a Constituição, ela precisa ser preservada. Uma vez que a gente permite que um juiz tenha lado, uma vez que a gente permite que o juiz faça campanha eleitoral, uma vez que o juiz permite que o juiz possa intervir no resultado eleitoral, interferir, é o mesmo que vai querer impedir, ou vai tentar impedir que as instituições se fortaleçam, que a Polícia Federal se fortaleça, e aquele que não respeita as escolhas. Porque quando um juiz aceita ir para o governo em troca de vaga no STF, isso é pedido de vantagem devida, isso é crime. E crime quem oferece também. Então, para mim, na sexta-feira eu não fiquei decepcionado. Os dois falaram a verdade, tanto o presidente quanto o Sérgio Moro. Que, repito, um rasgou a Constituição em troca do STF, e o outro quis intervir na Polícia Federal em troca dos seus filhos não serem presos. Ambos não prestam. Os dois não prestam, na minha opinião, senhor presidente. É isso, boa noite a todos. Com a palavra o professor, nosso professor esportista, professor que tem feito aí uns vídeos para nossos exercícios, professor Edival Barbosa Paz. Senhoras e senhores, família arujaense, meu boa tarde, boa noite. Desde o dia 18 do mês passado, quando ficou acordado as últimas sessões, falei que não ia falar mas não tem como não falar. É para se falar de educação, formação. Fiquei 23 anos lecionando no estado de São Paulo. Não é porque eu sou do partido, não, pelo contrário. Quem estava comigo em Mogi das Cruzes viu como eu encarei o senhor Tobias na frente de 400 pessoas. Porque eu não escondo. Então, nesses últimos 20 anos, nós estamos com um documento há mais de um mês solicitando informação. Quantos hospitais foram construídos em nosso país? Quantas escolas foram construídas em São Paulo? Pelo contrário. A do Jordão Norte, desde 2007, que a gente manda dinheiro para lá e a escola não sai do chão. E nem vai sair. E nem vai chegar bloco, nem vai chegar cimento. Não sei até quando. Né? Formação de médico. Só em Cuba. Por quê? Filho de pobre não pode ser médico no Brasil. Ou filho de interessados ou filho de políticos. Não sou político, quero ser gestor. E o que é mais difícil nesse país. Para se formar um médico, gasta-se em média R$9.000 mensal. Vai dar R$1 milhão. E depois quer se pagar R$3.000, R$4.000 mensal. Mas é bom trazer lá de fora. Máscara, só da China. Interessante. Nosso país tem material até demais. Há 2 semanas atrás, quando aquele ministro que saiu e fez uma festa lá, que é um absurdo, né? Ficar brincando com o nosso país, com a nossa população, ficar dançando lá. O nosso insumo para teste, onde se usa na maior parte do mundo, sai do nosso estado Amazonas, que agora está morrendo muito nossos irmãos, infelizmente, né? Mas o que me resta é sentir dor junto com vocês, junto com a população, junto com... Esse vírus, pessoal, é criado, eu sempre falei desde o começo, e vai matar mais gente. Muitos blocos de sangue vai ser coagulado, e principalmente se, como está se falando hoje, que vai ser obrigado nossos agentes de saúde a entregar essa porcaria que chegou no porto hoje. Estados Unidos, 17, no mês passado, tinha morrido 3.942. Chegou essa porcaria, foi para 29.000 quando eles acordaram, veio contaminado. Eu conversando com o infectologista semana passada, ele falou, não existe, professor. Não existe como passar de 9 horas. Eu falei, sabe o que existe? Porque ele é criado, né, Padoca? Então, pessoal, só resta pedir com a autonomia e a autorização da nossa presidência e do nobre Spara que, por gentileza, façam 1 minuto de silêncio, não pelos nossos administradores, mas pelos aqueles nossos médicos e o pessoal que está na linha de frente, todos, do caminhoneiro ao médico, aquelas enfermeiras que estão também, tá? Sexta-feira foi obrigado a dizer quanto tinha morrido.
Em São Paulo já morreu 13 médicos. Então peço a gentileza de fazermos 1 minuto de silêncio durante a minha fala. Sim, senhor, vereador. Conforme a solicitação do vereador professor Edivaldo, estou solicitando 1 minuto de silêncio em homenagem aos profissionais de saúde que perderam a vida em decorrência do coronavírus. Muito obrigado, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Ana Cristina Poli. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, a imprensa, os internautas, eu faço o seguinte questionamento: isolamento, distanciamento, aquisição de máscaras, de álcool gel, tudo isso tem que ter, sim, o equilíbrio. Tá? Tem que ter as providências, tem que ter a eficiência dos executivos. Porque simplesmente a pessoa ficar isolada, ela não vai resolver o problema se ela não estiver promovendo a saúde. Aí eu faço o questionamento: o que está sendo feito a nível de exames de sangue para saber se todas as pessoas, ou boa parte, está com um nível adequado de vitamina D, que é essencial, a imunidade. Então, tem que ter sim, essa vereadora defende, tem que ter isolamento, tem que ter a saúde em dia, que é através da imunidade. Qualquer pessoa com imunidade boa, dificilmente ela fica doente. Agora, se a imunidade estiver baixa, que a gente sabe que a população sempre se alimenta mal, quer que seja por estresse, quer seja também até por falta, de recurso financeiro. Tá? Eu pergunto, como está se organizando, não só no nosso município, mas a nível de Estado, a nível de Brasil, a nível de mundo, para promover a saúde física, mental das pessoas. Essa vereadora vai sim fazer também expediente para a prefeitura para verificar a possibilidade de, nos atendimentos das UBSs, ser solicitado dosagem de vitamina D, vitamina C, principalmente a critério do médico. É simples até a vitamina D, orientar as pessoas, como eu já falei em outras oportunidades, a tomar o sol, não gasta nada, tá? E melhora muito. Outra ação que eu tenho visto, muita preocupação em geral, principalmente até a nível do Estado, com referência a covas, cemitério, câmara frigorífica, que seja. Tudo bem, tem que ter, tem. Mas teria que parte desses recursos serem distribuídos com essas ações que eu mencionei. Então, que o nosso município possa dar o exemplo. Na questão de funcionamento, eu também faço um questionamento. Quais as ações já que o Executivo está adotando, visando orientar o retorno do comércio e dos serviços em geral? Vai ter que ter a solicitação de Covid também para essas pessoas que trabalham, em minha opinião, antes de colocá-las por trás dos balcões, por trás aí das clínicas. Então, como que a prefeitura está se organizando? Como que a prefeitura fará de um dia para o outro o cadastro de todo o comércio e serviço da cidade? Então, fica aqui esse meu questionamento. Porque, olha, caso contrário, se não forem tomadas devidas providências, eu acho que a gente corre um sério risco das cidades se transformarem em cemitério de vivos.
Tá? Eu encerro a minha fala dessa forma. Porque as patologias continuam, as demais patologias. Como fora falado, o Covid é muito importante, mas se a imunidade estiver boa, muita parte desse problema acaba sendo resolvido. Então, são providências, bom senso, eficiência nas administrações municipais, e deixo aqui, então, o meu apelo à administração local, que é o que nos cabe. Muito obrigada. Com a palavra, o novo vereador Paraíba Castro, segundo secretário dessa casa. Não pode, Paraíba, tem que ser lá. Essa palavra tem que ser lá. Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, público presente, que são somente os funcionários desta casa, na qual eu saúdo a todos os internautas. Senhoras e senhores, primeiramente, eu gostaria aqui de deixar claro o meu posicionamento, e há 10 dias atrás, durante esses 10 dias, eu tive nas únicas 2 unidades de saúde do nosso município. E por incrível que pareça, todas vazias, graças a Deus. Porém, todas vazias, e o nosso comércio local todo fechado. Vale salientar que em diferentes dias eu estive e fiz vídeos, fiz fotos em todas as agências bancárias, casas lotéricas do nosso município. E ficou notório a aglomeração total, ou seja, quem está na fila de banco não se contagia. Quem está no supermercado não será contaminado com esse vírus, infectado. Ou seja, nós temos aqui um circo, um teatro, onde as autoridades do município, inclusive o prefeito, está fazendo um palanque para um mercenário de um governador do estado de São Paulo. A realidade é essa. E eu publiquei nas redes sociais, e por incrível que pareça, eu recebi uma mensagem, até mesmo do senhor prefeito do município de Arujá, doutor Zé Luiz Monteiro, perguntando por que eu estaria me posicionando a respeito desta minha situação, a qual eu falo que a nossa cidade fabrica números que não existem. A morte que existiu aqui, até hoje, nunca me responderam quem foi e onde esse paciente mora. Então isso é balela, isso é uma mentira escrota. Então, senhoras e senhores, eu defendo a flexibilização, eu defendo primeiramente a vida, mas os governos têm que repassar para a sociedade também as responsabilidades. Você que faça, sim, seu distanciamento social. As pessoas do grupo de risco, as pessoas que estão ali sendo prejudicadas para que não venha ser infectada com esse Covid-19. Eu quero aqui, senhoras e senhores, dizer que eu recebi aqui uma medida liminar, que um restaurante da cidade, vou falar aqui, o Costelão, ele ganhou na justiça e vai poder abrir amanhã o estabelecimento dele. Será preciso que todos os comerciantes tenham que ingressar com a medida liminar, gastar dinheiro que não tem para reabrir seu comércio. Hoje mesmo eu estive em frente às 2 agências da Caixa Econômica Federal. Um absurdo! E o prefeito me diz que baixou um decreto, vereador Castelo. E nós podemos ver o decreto, que as instituições, ela tem responsabilidade dentro das instituições. E fora de quem é a responsabilidade? Não é dos municípios?
O comércio nosso está afundado. Já não basta que sem Covid-19, um comerciante aqui da cidade paga o mais alto aluguel do estado de São Paulo. E para entrar 2, 3, 15 clientes, eu falo isso do comércio varejista de roupa, de calçado, de perfume, para entrar 15 clientes durante o dia na sua loja. Aí você me vê amontoado e aglomerados. Todos os munícipes, sem a prefeitura fazer um regramento digno para essas instituições bancárias que mais lucram em nossa cidade. Uma verdadeira vergonha. Prefeito, crie vergonha, assuma a caneta de prefeito. Isso que você tem que fazer. Abra os comércios, não faça um assassino em nossa... Senhoras e senhores vereadores, não havendo mais vereador inscrito para o uso da palavra livre, passamos nesse momento para a ordem do dia. Conforme nós aprovamos a solicitação formulada pelo nobre colega Caroba, e de acordo com o artigo 104 do nosso regimento, parágrafo 4º, diz que primeiro se discute as matérias que estão em segunda discussão. Então, nesse momento, aprovado pelo plenário, passamos para a segunda discussão, o projeto de lei 284/2020, que estabelece, no âmbito do município de Arujá, condições especiais para a concessão dos benefícios do Programa de Garantia Renda Mínima Familiar, criado pela Lei Municipal 3.234, na forma que especifica e dá outras providências. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, por isso como que estão. Os contrários, a abstenção, se manifestem por gentileza. Aprovado com a ausência em plenário do vereador Abel Franco Larini por questão de saúde. Senhoras e senhores vereadores, passamos para a primeira discussão e votação do projeto de lei 303/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação e superávit financeiro no orçamento do corrente de exercício de outras providências no valor de R$ 11.268,84, autoria Poder Executivo. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção, que se manifestem por gentileza. Aprovado. Com a ausência em plenário do novo vereador Abel Franco Larini, justificado por questão de saúde. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei 304/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação e superávit financeiro no orçamento do corrente de exercício de outras providências, no valor de R$ 142.622,88, autoria Poder Executivo. Está em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis como que estão. Os contrários se manifestam por gentileza. Aprovado. Com a ausência em plenário do vereador Abel Franco Larini por questão de saúde, justificado. Senhores vereadores, encerrado a ordem do dia, passamos para o uso da palavra de explicação pessoal. Novo vereador Reinaldinho abre mão de fazer uso da palavra. Vereador Paulinho Maiolino com a palavra. Abre mão também. Vereador Edmar Rosário. Senhor presidente, serei bem breve, para não falar que eu vou ser rápido. Só para concluir, dizer para os comerciantes da nossa cidade, em especial ao pessoal da mobiliária, os proprietários, e dizer que nós, junto com essa casa, com o presidente, nós vamos reunir
com todos vocês para que possamos fomentar que vocês consigam a dar o tratamento digno que vocês vêm dando antes dessa pandemia. Então, nós já estamos aqui, o presidente já deixou claro que vai ver para a gente poder reunir com todos os comerciantes da mobiliária, para a gente poder dar aí uma visibilidade a vocês e ajudar naquilo que a Câmara Municipal de Arujá possa fazer para ajudar vocês. E no mais, senhor presidente, eu quero só deixar bem claro, eu não vou levar desaforo para minha casa. Prefeito, a minha paciência esgotou. Todos aqui sabem do meu caráter, todos aqui, todos os vereadores sabem da minha posição, todos os vereadores sabem o qual eu tenho sido parcial e esperava da Vossa Excelência que assumisse a rédea. A Vossa Excelência é testemunha que por diversas vezes aqui eu dei voto de confiança para a Vossa Excelência. E só que agora, esse voto que eu dei para a Vossa Excelência acabou. Ou a Vossa Excelência assume a sua responsabilidade, ou nós vamos trazer resultados aqui das ações da Vossa Excelência que o senhor tem feito na cidade. No mais, senhor presidente, boa tarde a todos e desculpa o desabafo. Com a palavra, o nobre vereador Paraíba Carlos. Senhoras e senhores, neste momento eu gostaria aqui de falar um pouquinho nas questões o que tange esta carta em branco que os governadores estão na mão e até mesmo, pastor Edmar, os prefeitos, que é o estado de calamidade. Eu quero dizer aqui que existe um complô por parte dos governadores do estado do Rio, o Witzel, e o então também governador de São Paulo, Pinóquio Dora, que nós temos, quero aqui ir um pouquinho mais profundo, vereador Castelo, nós temos no Congresso Nacional uma PL, um projeto de lei, que tem o nome Plano Mansueto. Isso significa verbas de custeios para os estados e municípios. O projeto original é no valor de 93 bilhões de reais para socorrer os irresponsáveis dos governadores do nosso Brasil, dos rincões brasileiros, e também os prefeitos irresponsáveis, estados e municípios. Isso é o projeto original. Porém, a Câmara e o Senado estão fazendo uma manobra que esse valor, eles fizeram emendas nesse projeto, nessa PL, e ele se alterou a mais de 180 bilhões de reais. Ou seja, trazendo consigo um déficit fiscal para a economia do país de mais de 100 bilhões de reais. Não há cofres públicos que consiga suprir essa demanda que esses irresponsáveis estão tentando fazer. Eu quero dizer isso por quê? Porque isso é justamente para socorrer os estados, os governadores e os municípios. Por isso que eles estão no estado de calamidade. Porque enquanto não for aprovado e sancionado pelo presidente, esses 193 bilhões para socorrer estados e municípios, eles não saem do estado de calamidade pública. Ou seja, isso é uma pressão para quebrar o país.
Então, senhoras e senhores, isso é uma verdadeira vergonha. Nós temos aí também encontros casuais, jantares entre o presidente da Suprema Corte, do STF, o presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal e governadores João Dória e entre outros. Para quê? Estão tentando fazer uma manipulação para dar um impeachment no governo. E o Jair Bolsonaro, ele vai ter que ser, o nosso presidente vai ter que ser muito gênio para se sair disso. Eu acho que ele não se sustenta até o final do ano, no mandato dele. Porém, estão querendo fazer uma gestão compartilhada, que até mesmo o ex-presidente Itamar Franco, ele fez uma reportagem, uma coluna na Folha de São Paulo, dizendo dessa gestão compartilhada. Ou seja, Câmara, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal do nosso país e entre outros, para arquitetar um impeachment, porque o governo já perdeu a pauta. Eu quero dizer aqui para os senhores que esta casa e este vereador não para de trabalhar. Aqui já está em minhas mãos a lei de diretriz orçamentária. Eu, como relator, irei analisar a peça orçamentária do município. Senhoras e senhores vereadores, não havendo mais vereadores inscritos, eu queria chamar a atenção dos senhores, chamar a atenção dessa casa, por gentileza, vereadores. Eu queria dizer aqui, os senhores, eu vou falar com a máscara, mas eu vou falar bem devagar. É vergonhoso o que os bancos fazem nessa cidade e fazem nesse país. É vergonhoso. Os bancos não dão álcool em gel para as pessoas que lá vão, os seus clientes, não estende o horário para atender o contento os seus clientes, horário reduzido, sobrecarrega os seus funcionários. Fica o meu repúdio a todas as instituições bancárias desse país. Todas. É vergonhoso o que estão fazendo. Vergonhoso. Quando poderia? Agora, esse auxílio que o governo deu, R$300, super congestionou os aplicativos via internet. As pessoas sofrendo. A Caixa Econômica Federal, que é um banco estatal, expõe os seus clientes ao coronavírus, porque força uma fila gigantesca na porta de suas agências. Quem lá entra não tem sequer álcool em gel à disposição. Eu estou falando aqui como presidente da Câmara Municipal de Arujá. É vergonhoso que as instituições financeiras, os bancos fazem nesse país. É preciso dilatar o horário de entendimento, não expor tanto os seus servidores à pressão que estão os servidores do banco. Fica o repúdio desse vereador às instituições bancárias, sobretudo a Caixa Econômica Federal, pelo que faz, o tamanho das filas que estão na porta das agências. Não havendo mais assuntos, declaro encerrado o trabalho da presente sessão. Muito obrigado.